coração. Ah, agora sim, a mulher falou e eu coloquei para gravar. Estamos de volta, Enéas. Telefone. Perfeito. 011 999955978. Então tá aí a música que a gente ouviu aqui em off, né, do Anderson Freire, Acalma Meu Coração. Eu estava falando em off, né, agora estou gravando. Gravando em Perfeito. off não, porque estamos na rádio, né? Em off foi Sim, o vídeo. você É estava falando sobre, fora da gravação do fora da vídeo. gravação do vídeo, sobre o tema teu hoje, aflições, aflição. O ser humano e as aflições, ou aflição do ser humano, Sim. é o tema atual, né? Que eu estava falando que era o tema. Aí você falou que está puxando sua sardinha, me convidei para essa sardinha aí. Quem É gosta isso muito, aí. quem gosta muito de sardinhada é os portugueses, né, Inés? Sim, prato típico português, né, Luiz? É isso aí. Enéas, Bom, eu acho- nós estávamos falando de assédio moral, né? Já é, falamos bastante de assédio moral. Um outro assédio que está acontecendo. Na verdade, todos os assédios, né, têm se tornado formas de abuso das pessoas, né? Mas o assédio sexual, né, que tem resultado em muitos crimes, em muitas coisas absolutamente perigosas e desagradáveis, tem, tem significado causa, às vezes, dos feminicídios, né? O assédio sexual consiste de investidas, né? Sexuais indesejadas, propostas constrangedoras, né? Ou qualquer abuso, qualquer desrespeito, qualquer superação de limites, né? Como se costuma dizer numa linguagem mais popular, qualquer travessia de farol vermelho, né, com relação ao comportamento, e tendo um conteúdo sexual, né? Tem existido muito na convivência familiar, né? Haja vista, inclusive, os abusos sexuais que existem no ambiente familiar, né? Tem existido muito entre casais e companheiros de vida, enfim, de vida em comum, e isso tem sido a origem, né, de muitos desatinos do ser humano, né? De muitos verdadeiros crimes que têm acontecido. E é comum também acontecer no ambiente profissional, né? Se no ambiente profissional acontece o assédio moral, né? No ambiente profissional acontece também o assédio sexual, né? Que pode principalmente acontecer numa mistura de assédio com exercício do poder de um sobre o outro. Muitas vezes é aquela história, um chefe com o subordinado ou com a subordinada, né? Um chefe grosseiro que muitas vezes, no exercício do seu poder, né, demonstra um aspecto sexualizado e assim por diante. Outro tipo de assédio, né, é o assédio virtual. Este tem estado cheio, né? É, Quem assistiu vai se lembrar muito bem. Quem ainda não assistiu precisa ver uma série na televisão chamada Adolescência, né? Com um exemplo assim muito muito intenso a respeito dos jovens que praticam assédio virtual, né? Formam-se grupos e nesses grupos você certamente tem pelo menos um grupo no seu WhatsApp, por exemplo, e através desse grupo, como esses jovens podem exercer assédio virtual
sobre uma determinada pessoa ou mais, né? O assédio virtual, como nós hoje sabemos muito bem reconhecer, ele ocorre por meio da internet, por meio de mensagens ofensivas, por meio de ameaças, por meio de exposição de informações pessoais ou de exposição de intimidades de alguém, né? E muitas vezes exposição de cenas ou de fotos, né? É, você se lembra, hoje parece que é um costume que a gente tem visto menos exemplos, não sei se eu estou certo, mas houve uma fase em que era muito comum, né, crianças falando a respeito de falando a respeito de uma boneca que tinha ganho de presente, falando a respeito de ensinar, muitas vezes, uma brincadeira, ou de ensinar de como usar, ou de como brincar com um determinado brinquedo e assim por diante. Estas atitudes, penso eu, que evoluíram para mesmo crianças e jovens, né, demonstrar isto, se você vai para o Instagram, se você vai para o Facebook, se você vai para qualquer outra mídia, né, você vai ver infinitos exemplos de comportamentos que se encaixam nessa atitude virtual, assédio virtual, não porque mostram coisas coisas moralmente reprimíveis ou moralmente fora de de contexto, né? Moralmente questionáveis, assim por diante. Mas é, mostra o assédio sexual o assédio virtual, na medida em que pratique com uma intencionalidade. Então, você postar uma mensagem ofensiva a alguém através da internet, né? Ou você expor uma ameaça a alguém da internet, alguém que está com você na internet, através da internet, através de mídias, através de aplicativos, é um assédio virtual praticado pelos meios virtuais, né? Outro tipo de assédio é o psicológico, né? Que envolve manipulação emocional, chantagem, intimidação, né? E outras formas de violência psicológica, né? Quando você demonstra, né, a manipulação, atitudes, certos comportamentos que visam, que têm a intencionalidade de tornar a outra pessoa ou intimidada, ou culpada, ou humilhada, você pode estar praticando um assédio psicológico, que é, infelizmente, uma capacidade que muitas pessoas possuem, né, voltadas para a intencionalidade do mal, quando psicologicamente, você usa do comportamento, da sua habilidade para se desfazer, para diminuir e assim por diante, né? Então, um assédio psicológico é usar o conhecimento da psicologia para diminuir a outra pessoa, para infantilizar a outra pessoa, para mostrar que você é melhor, para causar culpa, para causar inveja e assim por diante, né? É, Um outro tipo de assédio é o chamado moral coletivo, quando um grupo de pessoas se une para perseguir, humilhar ou excluir alguém
Por exemplo, do ambiente de trabalho, por exemplo, do ambiente escolar e assim por diante. Antigamente, muito antigamente mesmo, né? Isso era feito, às vezes, de forma muito leve ou muito sutil. Ah, por exemplo, um grupo de crianças no recreio que isolava um aluno, um colega, né? Às vezes porque achava essa colega chata ou chato, ou porque achava esse colega antipático, às vezes porque era um coleguinha mais rico do que os outros, enfim, Agora tem motivo. nome, né? Tem nome. Agora tem É nome, né? bullying, Chamado bullying. bullying, É, né? tem nome. Mas o assédio moral coletivo se dá por causa de um comportamento de um grupo. Né? Um grupo exclui, ou como se chama mais modernamente, né, Luiz? De É, cancelamento, né? As pessoas hoje temem ser canceladas. Significa que elas vão ser excluídas, ignoradas, desconsideradas por um grupo, né? E por um grupo de pessoas, e como isso se dá muitas vezes através da internet, muitas vezes significa você ser cancelado por um grupo muito grande de pessoas, né? Um outro tipo de assédio é o assédio racial, que nós podemos chamar também de prática do preconceito, né? Quando alguém é ofendido, quando alguém é discriminado, quando alguém é violentado, né? Por causa da sua raça, né? Ou por causa da sua etnia. Isso se dá muito nos preconceitos raciais, né? Por quê? Porque são práticas que visam realmente violar, violentar, e nós sabemos que muitos crimes têm ocorrido exatamente a partir do assédio racial, por conta da etnia a qual a pessoa pertence, né? É, Temos também um outro tipo de assédio, que é o assédio digital, né? É usar a tecnologia para difamar alguém. Vocês vejam que é muito parecido, né? Se a gente for pensar um pouco, o assédio digital é parecido com o assédio virtual, que também é parecido com o assédio virtual, né? É, Na verdade, uns podem se interpenetrar com outros, né? O assédio digital é usar a tecnologia para perseguir, para ameaçar, para difamar alguém. Alguém que começa a enviar para alguém mensagens, fotos, vídeos, entre outras coisas. Hoje, os filmes estão cheios de exemplos de assédio, mostrando como uma pessoa pode ser violentada, perseguida, pode ser completamente perturbada a partir de um assédio que alguém ou um grupo de pessoas queira ou inicie, né? Toda uma com uma intencionalidade, né, de prejudicar alguém, muitas vezes de excluir alguém e assim por diante, né? Todos eles nos apresentam muitos exemplos, né, eh, que podem se dar, né, conforme a intencionalidade do indivíduo. Temos ainda o assédio verbal, que consiste de xingamentos, né, de piadas de mau gosto a respeito de alguém ou a respeito de uma certa etnia também, né? Os assédios físicos, que muitas vezes significam agredir fisicamente alguém, né? Somente por ele pertencer. Por exemplo, o exemplo clássico do assédio físico, além de ser também moral, é, além de ser também sexual e assim por diante,
é a agressão física aos homossexuais, por exemplo, né? Podendo levar a constrangimentos e muitas vezes muitas vezes desabando para a violência, né? É, E, por último, o Luiz citou aí agora há pouco, né? Nós já vimos que tem o assédio virtual e criou-se um termo, né, que é o assédio, é o cyberbullying, né? Que é o assédio praticado Aumentou o por nome? meio da internet. Aumentou o nome, né, Luiz? Não só o Cyberbullying. assédio virtual, não só o assédio digital, como também o cyberbullying, que é o praticado pela internet, pelas redes sociais, como nós vimos, né? Que constitui também de fotos constrangedoras, né? Existe muitas maldades capazes de concretizar esses assédios, visando, né, realmente é, diminuir, constranger, humilhar, excluir ou até mesmo é, praticar verdadeiras ofensas, Na minha né? época chamava, tá te desprezando ali, né? Não quer ficar, não, tá desprezando aquele menino, tá deixando de lado, né? Não passava muito de um desprezo, né? Que muitas vezes acabava resultando apenas numa repreensão, às vezes numa chamada ao diretor da escola, né, para ir até lá, às vezes pedir desculpas para o colega, para o amigo, às vezes ser repreendido pela mãe do colega ofendido, né? Eram tipos de assédio absolutamente perto dos que acontecem hoje, absolutamente leves, né? E, em geral, né, já eram suficientes para demonstrar um, uma repreensão suficientemente forte para que a pessoa se sentisse envergonhada, se sentisse humilhada, se sentisse, inclusive, eh, fora, né, do contexto social que elogiava, que cuidava, que tratava bem e assim por diante. Infelizmente, essas verdadeiras práticas ofensivas e de maldade hoje atingem níveis, graus e intensidades impressionantemente graves, né? Ô Enéas, a gente repara hoje, né? Não cortando, Hum? você falou graves, aí a gente volta no graves. Ah, Na época, muita coisa estava escondida, parada, muita coisa era proibida. sim, sim. Muita coisa hoje foi liberado, né? Hoje é assim, eu gosto dele, ele gosta de mim, eu gosto dela, ela gosta dela, Uhum. questão de cor, de raça, de sexo, de hoje, mas na época era assim um absurdo, era muito proibido, tudo era proibido. Agora eu não sei, Enéas, também, agora na nossa época, é, é, tem um limite também, né? Tem um Pois limite. é, Tem um o que limite. aconteceu é que depois de tudo liberado, perdeu-se de vista os limites, né? Como É. estabelecer limites, né? Você vê que estão todos os dias discutindo, em todo lugar a gente ouve essa discussão de se discutir como estabelecer o que é crime, o que não é, o que é proibido, o que é permitido, quais limites, o que é que pode, o que é que não pode. Na verdade, a sociedade perdeu completamente
os parâmetros para estabelecer aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que deve e aquilo que não deve, né? Agora, será que os limites têm que vir de fora para dentro? Será que é para repetir isso daí que você está falando? Nos antigamente, que muita coisa era proibida, então era uma proibição de fora para dentro? Quando é que nós vamos começar a ouvir insistentemente, né, a necessidade das pessoas, aprimorarem as suas maneiras, os seus códigos morais, a sua, o seu cuidado com o outro, né? Quer dizer, tem que vir de dentro para fora ou de fora para dentro, né? Parece que o de dentro para fora é que está muito longe ainda de algum consenso, de modo que um grande número de pessoas concorde com é, esse ou aquele limite, né? Através do quê? Através dos valores de respeito e consideração ao outro, os valores da convivência social harmoniosa e assim por diante, né? Se antes nós tínhamos medo da polícia, medo dos juízes, medo dos pais, medo dos professores e medo da mãe do colega e assim por diante, né? Hoje, de certa forma, os medos são de outra ordem, não só das autoridades, como o medo também, o medo do céu, medo do inferno, o medo das religiões, né? O medo de um Deus perigoso, né? Que está sendo muito apregoado por aí, né? E isto tudo é que nos leva para mais longe do reconhecimento dos limites na prática das nossas intenções. Nós tivemos um exemplo aí, Enéas, rapidão, de um julgamento aí do cidadão lá, né? Hum, Para mim, para que tanta auê para o julgamento de uma pessoa que tirou vida de três pessoas? e você viu quantos anos, né? Foi isso, né? Não, mas já ali, ó, pegou, o Hum. cidadão fugiu, sumiu, pegaram, tal, pô, ó, você não tem que, ó, julgou, acabou, tchau, já. Para que tanta coisa? No final da situação do negócio, para você ver como que tá, o cara falava pra caramba, falava mais que o juiz, que as autoridades. Ele achava que ele era o poderoso ali. O tal, né? Ele falava e todo mundo, meu, não tinha nem que escutar um cara desse falar. Porque na época nossa, Enéas, na nossa época, na nossa época, o cidadão ia estar de cabeça baixa, ali, com a cabeça enfiada nas pernas, e ali ele ia ouvir a sentença dele e já ia lá pro. Agora, que modernidade é essa? Deixar o cidadão falar Exatamente, exatamente. e Podia pôr colocar na numa, mídia. sabe aquela cabine de som que tinha no programa do Silvio Santos, né? Eu sei. Que ele só ouvia se alguém de fora permitisse que o som fosse para dentro. Por outro lado, só a gente ouvia também se ele falar se liberasse o som para fora. Podia pôr numa cabine de som, né? Mas não tem, não pode, porque você sabe, não vai ter mídia. Não tem mídia, mídia, precisa Exatamente, de mídia, exatamente. televisão, A mídia precisa de notícias, né, Brice? você entendeu? Hoje, né, Sim. a gente até saiu um pouquinho das aflições, porque eu também estou muito aflito já. Você também está É. aflito com isso, né, Estou Luiz? aflito com isso, estou aflito com essas bet, tá cheio de bet agora. O nome hoje é bet. Nossa, quanta Hoje nós bete que tem tem. bet. Se eu tivesse filhos, agora eu ia colocar bet, porque as bet Eu agora. acho que as pessoas tratadas por Beth, por causa do apelido, eu acho que não estão nem querendo falar o próprio nome mais, né? Porque então as aflições, nós da nossa época, nós estamos aflitos pelas coisas que Sim. estão acontecendo hoje.
Razões para aflição não faltam, né, Luiz? Não, Enéas, é inacreditável É. a liberação. Ó, Enéas, o cidadão com um carro importado a 130 por hora, aonde tinha que Hum. andar 60, ele matou o motociclista e está na casa dele com tornozeleira. Agora virou moda, viu, Inês? Tornezeleira, vai ficar em casa. Ô, para, ô, Inês, brincadeira. Não é? Não é? Essa é a moda, os tempos já estão chegados. Quem falava isso era os tempos já estão chegados, era o Jeter. O Jeter falava muito disso. É, Na mas verdade, tudo isso são as grandes razões da nossa aflição, né, Luiz? da nossa. De quem tem um pouquinho de ouvido para ouvir e um pouquinho de olho para enxergar, né? Eu fico aflito de ver, Enéas, um cidadão na frente Uhum. do juiz falando que nem um. E todo mundo ouvindo ali. Falando que nem um candidato, né, Luiz? Parecia que ele era o. Mas tudo bem, é os tempos de hoje, né? Mas Os tempos de hoje chegados, né? Como você chegar. falou há pouco. Enéas, você me desculpa a minha. Né? Mas é assim, ou você, ou a doutora Ivênia, alguns aqui que eu. Essas aflições minhas, porque não é Apa- possível, Aparecem mais, né? não é possível. Aparecem Não mais. é, até agora eu não vi mais nada a respeito de que passaram a mão no INSS. Até agora eu não sei mais se foi preso, ou quem foi preso, ou deixou de ser preso, é, Quem está implicado nessa história ou quem não, está né, Luiz? implicado. Isso aí está parecendo uns tempos atrás aí que virou nada com nada. Aí. Exatamente. É, né? Você tem viagem programada, alguma coisa? Como Por tá? enquanto, não, Luiz. Feriado Por vai estar por enquanto, aí. não. Tem o feriado, né? Dia 19. Vem vindo o Corpus Christi, né? Enéas, café a R$ 42, pacote. Você está tomando café, né? Ainda estou, Luiz. Eu achei um precinho camarada aí no Mercado Livre e ainda estou conseguindo tomar. Não, eu achei também, estou tomando café, não está difícil. O café é Mas igual está gasolina, como você vai parar, né? tá cada vez mais difícil. E aí eles vão, né? Feriado agora, as estradas lotadas, segunda-feira. Enéas, apaga um pouco a luz aí, viu? Que agora é Hum, R$ 4 e pouco por o 100 quê? 100 quilowatts, aí aumentou. Ah, aumentou. Bandeira vermelha agora, né? É, vermelho, ó, vermelho. Viu? Sabe o que que é? Não tem chuva. Viu? Não tem chuva. É, Não sei o que não tem, Luiz. Só tenho visto muito falar do que tem, mas do que não tem, não sei. é. Tem mais alguma coisa dessas aflições nossas que nós passamos agora, As esses 10 minutos? aflições nossas de cada dia, né, Luiz? Certo, Enéas? Um grande abraço a você, um grande abraço a todos os nossos ouvintes e o convite para a nossa próxima terça-feira. Abraço, Enéas. Grande abraço. Família Web Rádio e o programa Psicologia em Casa. Apresentação: Enéas Canhadas. Família Web Rádio.